Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Faltam menos de 2.000 pessoas para a gente chegar aos 160 mil inscritos. Sabe por que está faltando? Porque você não se inscreveu, dá essa moral pra gente. Curta, comenta, compartilha, dá uma olhada nos conteúdos lá e com certeza você vai ser abençoado e edificado. Deixa eu indicar uns livros do Pastor Jorge para vocês. Natal, a mais bela festa, a mais linda festa. Evangélico deve fazer árvore de Natal, deve decorar a casa, deve fazer pernil, peru de Natal. Estas e muitas outras questões estão aqui respondidas à luz da palavra de Deus. E esses dois aqui são uma sugestão para presente. É o charmosíssimo Pensamentos que Edificam. Um pensamento para cada dia do ano e um espacinho para você escrever o que Deus fez por você naquele dia. E aqui temos 365 dias no Getsemane, meditações diárias, pensamentos, meditações, livros incríveis para você presentear e o seu presenteado usar durante o ano inteirinho. Legal, né? Olha só! Nós temos um convidado super especial aqui no podcast da TV JET, o Conversão. Ele é pastor auxiliar aqui na igreja, ele é membro do Legendários, ele atua no Ministério de Homens e também no Ministério de Empreendedores, ou seja, multitarefas e atua em várias áreas da vida da igreja. Além de tudo, ele é casado, tem uma família maravilhosa e vocês vão conhecer agora o advogado o Anderson Bezerra, da Rodrigues Bezerra Advogados. Acertei? Acertou. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde ao público. E agora escritor. E agora escritor. E Deus ainda daqueles escritores que produzem muito conteúdo bom e rápido. Deus tem nos abençoado. Tá, conta um pouquinho dos dois livros que você acabou de lançar. Mostra aí pro pessoal e fala pra gente o que você está lançando. O primeiro livro que eu lancei foi esse, Família, Você e Deus. Formação e propósito, fala da formação da família, o propósito da família, o propósito do homem, da mulher, dos filhos e o projeto de Deus com a família, né? A família hoje tem sido muito atacada e aí Deus me direcionou a escrever esse livro falando um pouco sobre família, a formação e o propósito. E o outro, tá novinho, fresquinho, que saiu agora, O Empreendedor Extraordinário. Esse aqui nós vamos pegar algumas nuances bíblicas, né? Trabalho muito com Neemias, que nasceu como escravo, se tornou copeiro do rei, depois governador, restaurando uma cidade, restaurando uma nação, restaurando famílias. Legal demais. Aqui, o que eu vejo é que você, apesar de todas essas funções, o seu centro, o seu eixo é a família. Família, para mim, é o centro de tudo. Deus criou, Deus nos formou para constituir família. Então, nós precisamos estar alinhados em família. Deus me deu uma família maravilhosa. Eu sou casado com a Priscila, tenho 5 filhos. A gente sabe. Eu não quis contar, deixar para você. Como é que é ter tantos filhos? É um presente, a gente vê como uma dádiva do Senhor. E eu acho legal que vocês e a minha xará, né, não fazem parecer difícil, não? Parecem que é muito fácil ter 5 filhos. É algo que a gente entendeu como propósito do projeto. Quando a gente teve a primeira, a Pietra, né, passado algum tempo, eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, eu não vou nem te falar porque você vai falar na minha cabeça até. Eu falei, me fala, o que aconteceu? Eu falei, o Espírito Santo falou, porque eu estou enrolando para ter mais filhos. Então Deus nos deu o projeto dos 5 filhos. 5 filhos foram dados por Deus. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, eles têm crescido em graça, em conhecimento. E quando você tem filhos, quando você constitui família, você tem que se assumir essa responsabilidade com a família. E a obrigação, a responsabilidade pelos filhos é minha e da minha esposa. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Todos eles estudam no Colégio Batista Getsemane. Para a gente é uma dádiva, uma bênção de Deus. Que ali firmados em valores e princípios da palavra, né? E estão ali sendo firmados nisso. Mas eu sempre digo no colégio, a obrigação, a responsabilidade de educar eles é minha e da minha esposa, não é do colégio. A escola ensina, você educa. A escola ensina. Isso. E é um braço assim com princípios e valores que nos ajudam muito, mas a responsabilidade sempre vai ser minha. Eu nunca vou poder virar e falar assim, meu filho tá assim por causa de fulano, porque aconteceu isso, porque estudou em tal lugar. Não, a responsabilidade ela é dos pais. Os pais que têm que assumir essa responsabilidade.
inclusive de gerar no coração deles o empreendedorismo. O filho forte e saudável, crescendo ali dentro de uma família saudável, ele vai ser preparado para a vida. E ele vai se tornar um grande empreendedor, se ele estiver com a base sólida. Ele vai ser forjado com coragem, com mentalidade forte. Então você ensina o seu filho desde criança, seus filhos, que tem meninas e meninos aí, né? Meninas e meninos. Você ensina seus filhos essa arte de empreender desde sempre. Eu ensino eles não só a arte de empreender. Primeiro você tem que formar o caráter deles, né? Então, resiliência. Meus filhos caíam, o pessoal chegava, pegava e falava, não precisa de pegar não, deixa que eles levantem. Ele tem que saber levantar sozinho. Aí o pessoal fala assim, mas você é diferente. Eu falei assim, mas eles têm que aprender, eu tenho que confiar neles. Quando eu mando meu filho correr, eu tenho que deixar ele correr, eu não posso pegar. Se eu solto a bicicleta dele, eu tenho que deixar ele cair para ele levantar de novo e ir. Porque se eu pegar ele vai ficar com medo. Enquanto eu não deixar ele ir, ele não vai. Então, eu ensino isso a eles. E também comecei a ensinar, depois de forjar, a ensinar eles a empreender. A minha filha Pietra, com 7 anos, eu ensinei ela a fazer bolo. Aí ela apaixonou por fazer bolo, começou a fazer cookie. Pra vender? Falou, vou vender. Que legal. E aí ela pegava... Esses cookies saíam bem feitos? Ela vendia tudo. Ela não, né? Ela tinha 7 anos, 7, 8 anos, saía com os cookies para vender e não tinha dificuldade de vender. Mas o meu filho Estevam, já mais conversado, já mais versátil, ele pegava e vendia tudo. E ela ficava assim, não sei como é que o Estevam consegue vender isso. Eu falei assim, então você vai fazer uma sociedade, já ensinando ele sobre sociedade. Ó. Isso aí. Você vai fazer o cookie e ele vai vender. Tem uma comissão aí na venda, aí, né? A discussão era essa, né? Porque ele falava assim, eu tenho que ganhar mais, eu tô vendendo. Aí ela falou, não, eu que tenho que ganhar mais, porque eu que fiz, eu né? que produzo. Oh, meu Deus. Eu falei, não, eu que tenho que ganhar alguma coisa, porque eu que tô pagando. Boa. Você que banca todo o produto ali, né? A produção, né? Mas aí ensinando eles sobre empreendedorismo, sociedade, porque no mundo que nós vivemos hoje, eles têm que aprender a trabalhar assim, unidos. O fato de você estar trabalhando no empreendedorismo aqui da Igreja Batista Getsemane te impulsionou a escrever o livro ou ele já estava ardendo aí no seu coração? Não, me impulsionou. Trabalhar com os empreendedores aqui na igreja foi assim um crescimento considerável para a minha vida. Porque eu comecei a lidar com... Eu sou da advocacia, eu trabalhei muito tempo com imobiliária, eu sempre mexi muito com vendas, mas nunca tive, assim, envolvido com empreendedorismo. Trabalhar com os empreendedores aqui me levou a fazer o Empreende Brasil lá em Florianópolis. Eles têm uma edição todos os anos, é um evento muito grande de empreendedorismo e fala sobre marketing digital, sobre esse novo mercado digital, e vai abrindo a nossa mente. E isso me levou a escrever esse livro do Empreendedor Extraordinário. Isso, Empreendedor Extraordinário por quê? Porque ele não vai ser o medíocre, ele não vai ficar no lugar comum, mas o que é esse empreendedor extraordinário? O empreendedor hoje, ele tende a seguir o que o mercado está trazendo. Certo. Então, aqui eu conto até uma história de... Quando a gente saiu um dia para caminhar com os meninos, estava voltando para casa, aí minha esposa cochichou com meu filho assim, ó, vamos correr para a gente chegar mais rápido, primeiro. E eu ouvi e comecei a acelerar o meu passo. Ela viu, começou a correr, eu comecei a correr. A minha filha mais velha começou a correr desesperada, pai, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E saiu desesperada e a gente começou a rir. E eu conto essa história aqui, porque o empreendedor medíocre, ele é assim, ele vai seguindo a manada. O que o pessoal está fazendo. Não sabe nem o que está acontecendo, se tem a ver com o que ele está empreendendo e vai atrás. Está em crise, fecha as portas. Todo mundo fechou, vou fechar também. O extraordinário não. Ele vai observar o que está acontecendo ali, vai analisar, vai orar, vai buscar uma direção de Deus, vai fazer algo diferente. Neemias, ele foi na contramão de todo mundo. Estava todo mundo fugindo da cidade, a cidade estava destruída, todo mundo ali passando por uma crise. E Neemias orou a Deus e falou assim, Deus me capacita. E foi lá e fez acontecer. E restaurou aquela cidade, restaurou aquelas famílias. Ele foi na contramão. Então o extraordinário, ele sempre vai na contramão. Ele sempre vai ver no momento de crise a oportunidade de crescimento. E, na sua opinião, com o Brasil do jeito que está, é fácil ser um empreendedor? Ou a pessoa precisa ter um produto e uma ideia muito sólida? Como é que a pessoa começa? Eu costumo dizer que a primeira coisa que ela precisa é de uma direção de Deus. Tá. Ela precisa de confiar em Deus. E quando ela confia em Deus e tem uma direção de Deus,
Deus, quando manda o povo marchar em direção ao mar, Moisés vai e começa a marchar. Ele não quer saber se o mar abriu ou não abriu. Enquanto ele não começa a marchar, o mar não abre. Tem que pôr a planta dos pés ali. Então você tem que ter uma direção. Com essa direção, não há dificuldade. Não tem dificuldade nenhuma de empreender. Você precisa de uma direção. E vai naquela direção. Você tem que confiar em Deus. Você tem que crer na palavra do Senhor, crer na direção que Ele te deu e caminhar nela. E ser resiliente. No Brasil, o empreendedor, hoje que começa a investir numa determinada atividade e ele quebra, muitas vezes ele é visto como caloteiro. Quando nós começamos a mudar a mentalidade, vamos para uma realidade diferente dos Estados Unidos, por exemplo, o empreendedor nos Estados Unidos, quando ele quebra, ele é visto como um lutador. E aí ele começa de novo, ele vai até ele romper, ele não desiste, ele continua. Quantos empreendedores que eu conheço que tiveram ideias maravilhosas, produtos maravilhosos, começaram, não deu certo por causa de detalhe e desistiram. Não corrigiram o percurso e abandonaram o barco. Abandonaram o barco e estão com seus produtos parados, estão com seus projetos maravilhosos parados, e muitas vezes eu vi outros empreendedores surgindo com o mesmo projeto que ele tinha e hoje estão deslanchando. Uma vez eu atendi um cliente, ele queria montar um armazém da roça. Tá. E aí ele chegou no meu escritório, olhou lá o local, falou, não, vou montar aqui. Aí ele olhou, me chamou, fui lá, olhei com ele, falei, não, vai ser legal, aqui não tem, o mercado aqui é bem movimentado. Aí ele falou assim, mas eu vou ter que investimento aqui, tá longe de casa, não sei, vou montar lá perto de casa. Montou num local que não tinha público, comércio, não tinha comércio, tinha nada. Aí passou 3 meses, falou, vou fechar, não deu certo, tô quebrando. Um outro empreendedor chegou no mesmo local que ele tinha olhado, abriu o mercadinho que ele queria abrir lá, com menos de 3 anos, ele já tinha alugado mais 4 lojas ao lado, alugou a esquina inteira, está com um mercado enorme lá hoje, ganhando dinheiro. Tá, então pelo que a gente pode entender, é falta cristão. de visão? E não é cristão. Não. É o quê? É falta de fé ou de visão? Aí complica um pouco, né? Eu acho que é falta de resiliência e passa muito. Eu estou trabalhando num novo livro agora, né? Eu vou lançar ele antes. Que eu falo que muitas vezes as pessoas não conseguem empreender e avançar na sua vida por causa da criação que tiveram. E muitas vezes, o pastor Jorge fala isso no Bênção e Maldição, muitas vezes foram lançadas palavras sobre a vida da pessoa e ela não consegue ultrapassar aquele determinado ponto que ela chega. Então ela chega num obstáculo, ela não consegue passar aquele obstáculo, porque na mente dela bate lá, você é um fracassado, você não consegue, você não pode, isso não é para você. São travas que impedem a pessoa de seguir, né? São gatilhos que precisam ser desarmados. Verdade. Aí você fala assim, ó, você pegou um exemplo bem bacana, a pessoa tinha um ponto ideal e ela abriu mão desse ponto ideal por uma comodidade. Às vezes esse ponto, esse lugar para empreender também é definitivo, é decisivo. Você, para investir num produto, você tem que conhecer bem o produto, fazer uma pesquisa, não é da noite para o dia assim, né? Nesse Empreendedor Extraordinário eu falo sobre isso. Neemias, quando ele toma a decisão de voltar para Jerusalém, para ir para lá, ele nem conhecia a cidade, não sabia o que era, ele ouviu falar o que estava acontecendo lá. O irmão dele chega com a má notícia, né? O povo está na miséria, está tudo quebrado, destruído. Os muros quebrados, as portas. Ele falou, então tá, eu vou para lá. Deus orou, pediu perdão a Deus, pediu direção, Deus deu direção, ele foi. Quando ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz à noite, ele não fala com ninguém o que ele foi fazer lá. Ele sai à noite e vai ver a cidade, vai ver o que realmente tinha ali, porque ele não sabia, ele não conhecia a situação. Para você investir em algo, a primeira coisa que você precisa de fazer é conhecer, é entender do mercado, é saber do produto que você quer investir, é saber... Eu falo aqui do empreendedor aventureiro, né? O aventureiro é o que tem dinheiro e quer colocar dinheiro. Eu tenho um amigo que é assim, ele falou assim, eu vou investir em container agora. Eu falei, mas esse negócio de container é complicado. Ele pegou e investiu 300 mil em container. A firma quebrou, os trens sumiu, encontrei com ele um dia... Ele falou assim, sabe por que eu tomei 300 mil de prejuízo? Falei que você é burro. Ele falou, não, porque eu tinha 300 mil para tomar de prejuízo. Então, mas se repetir isso muitas vezes, queimar dinheiro. Esse é o aventureiro. Ele não quer saber do mercado. Depois ele foi investir em carreta de combustível, me perguntou, eu falei, cara, você não entende o mercado, você não é motorista, você não mexe com transporte, motorista vai te roubar pneu,
vai estragar caminhão. E ele investiu e aconteceu do jeito que eu falei com ele, só que ele não perdeu dinheiro, ele falou que eu empatei. Ele falou, eu empatei. Graças a Deus já aqui eu não melhorou perdi. dessa vez, né? Agora eu empatei. Então, você precisa de conhecer do ramo que você está entrando, no negócio que você vai investir. Você precisa saber como que é o mercado, a aceitação dele, para onde você vai caminhar, o que você vai fazer, se der algum problema, qual decisão que você vai tomar. Ouvindo você falar, eu sempre falo assim, não é conversa de vendedor. Na verdade, o empreendedor e quase todas as demais profissões vendem alguma coisa, né? Está oferecendo alguma coisa, tem que ter demanda. Quando você escreveu o livro, você tinha um objetivo de alcançar e de ensinar alguma coisa para alguém. O que você quer ensinar para as pessoas através desse empreendedor extraordinário? Eu quero ensinar você ter fé em Deus, confiar em Deus, buscar a direção dele, ter a direção do Senhor, ter resiliência. Você procurar fazer... Não desistir tão fácil, né? Não desistir, é procurar fazer aquilo que você se propôs a fazer. Dentro do livro aqui mesmo, como eu já citei, Neemias passou por várias adversidades. Pessoas perseguindo ele. O Sanballat e Tobias lá criticando, boicotando, né? E mandando gente para lá para guerrear. Ele teve que trabalhar, colocar o povo com a espada na mão e a outra ferramenta trabalhando. É tipo, dorme com o olho aberto, né? E ele não parou. E aí depois inventaram uma conversa, uma mentira com o nome dele. E ele falou assim, o que vocês inventaram é mentira. Isso não tem nada de verdade disso aí. Então deixa eu trabalhar que eu estou numa obra importante. Não vou dar conversa. Muitas vezes as pessoas param e começam a olhar, não, o governo está em crise. Você vê muito, a gente que trabalha com empreendedor, a gente vê essa apreensão dos empreendedores. Não, o Brasil, o que vai ser do Brasil ano que vem? 2026 está chegando, esse ano não foi um ano fácil e o que? Rapaz, calma, respira, olha o seu mercado, vê para onde que ele está caminhando. Eu tenho um cliente que virou para mim e falou assim, eu não estou entendendo, porque estão falando que as vendas cresceram, mas aqui no meu comércio eu estou vendo algo totalmente diferente. Caiu demais as vendas. Eu falei, você vende e-commerce? Ele ficou olhando para minha cara, o que é isso? Eu falei, porque o que está crescendo é o e-commerce, você tem que começar a vender na internet. Ele vende até hoje aquela notinha que você anota, que antigamente chegava. Sei. E tem os clientes antigos, que ele vende com a notinha até hoje. Isso é bom, que é o cliente... É bom, fidelizado, né? Os clientes fidelizados, mas você tem que inovar, porque a geração que está vindo hoje já não quer sair de casa para comprar. Ela quer comprar e receber em casa. E você falou uma coisa certa, se a geração atual ela não quer sair de casa, o empreendedor tem que ficar antenado no digital também. Tem que ficar antenado no digital. E não é tão simples. Muito complexo. Aqui, você também é legendário. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência aí. Depois a gente volta pro empreendedorismo, mas me fala aí sobre essa questão dos legendários. Os legendários têm crescido muito no Brasil, né? E é um tempo que você passa na montanha com Deus ali, que te faz pensar e refletir um pouco mais sobre a vida, sobre os acontecimentos. É um momento que você vai ser confrontado por Deus ali e você consegue enxergar. Hoje, nosso dia a dia é muito corrido. Hoje você para aqui um pouquinho, você já pega o celular. Deixa eu ver se tem mensagem de WhatsApp, peraí, deixa eu ver o Instagram como é que tá, deixa eu ver. Então você tem um dia muito corrido, você não consegue parar para pensar, você não consegue parar para refletir como que foi o seu dia. É uma dificuldade que nós temos hoje. Eu me lembro quando eu era pequeno, por volta de 8 horas da noite, você já estava dormindo, descansando. E antes disso, você jantava com a família ali, conversava com os pais, às vezes eles assistiam o Jornal Nacional. Inclusive, você tocou num ponto interessante. Está havendo uma onda de saudosismo. Essa geração que está em 2025, caminhando para 2026, está com saudade da década de 80. Exatamente isso aí que você está falando. Dormir cedo, comer com a família. A gente está querendo voltar ao passado? O que foi isso? Na verdade, estou sentindo, porque o nosso corpo sente. O nosso corpo não foi programado para viver essa loucura. Esse mundo de informação o tempo todo, né? E você não consegue sintetizar tudo isso. Então você precisa de parar. E o legendário te dá essa oportunidade. Você fica ali 3 dias sem mexer com o celular, só refletindo, tendo mensagens ali do Senhor. Qualquer programa que você faz hoje de imersão, geralmente a primeira coisa que eles fazem é te tirar o celular. Então você vai para o programa de imersão, eles vão te tirar o celular. O primeiro projeto que eles vão fazer é te tirar o celular.
E durante esse período que você tiver de imersão ali, eles vão começar a trabalhar naquilo que você foi trabalhar. Se você fazer uma imersão de empreendedorismo, eles vão te tirar o celular e eles vão trabalhar para você lá, te ensinar trabalho em equipe, como desenvolver projeto. Então você vai parar de pensar no que está acontecendo lá fora, nessa correria, você vai focar naquilo que você precisa focar. Neemias, ele realmente, desde o princípio ali da obra, ele fala que Deus vai dar sucesso, que vai fazer com que sejam bem-sucedidos. Você também pensa que Deus no negócio alavanca o projeto? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque Deus é quem realmente vai nos dar, vai nos fazer chegar no final. Neemias, quando ele termina aquela obra, as pessoas ficam assustadas, aqueles que estavam perseguindo ficam assustados. E aí Neemias fala assim, agora todos viram que foi pela mão do Senhor que nós conseguimos terminar essa obra. Amém. Lindo isso, né? Então é a mão de Deus que nos abençoa. Eu já tive várias experiências. Eu sempre trabalhei muito com missões também. Eu me lembro uma vez que a gente foi para Salto da Divisa e a gente estava lá construindo uma casa para uma senhora que não tinha condições. E a gente foi fazer essa casa para ela. E a gente tinha um evento na praça e quem ia tocar lá era o Vinícius Melo, Jó 42. E ele ia tocar na quinta, ele ia sair daqui na quarta-feira por volta de 6 horas da tarde. 2 horas da tarde, ele me liga e fala assim, nós não vamos conseguir, o nosso carro estragou, não tem como ir. Se vocês conseguirem uma van para nos levar, nós vamos. E aí a menina que estava com a gente lá, ela foi atrás de mim, eu estava na obra, chegou na obra lá desesperada, porque não vai vir, está montado tudo aí, quem que vai vir, não tem... Falei, calma que Deus vai dar a solução, Deus nos mandou para cá, Deus vai nos abençoar. E aí eu saí dali e fui lá para a fábrica do pai dela, aí cheguei na fábrica do pai dela, o pai dela me chamou e falou assim, aqui ó, a avó fez o peixe para você lá, você vai comer? Eu falei, vamos comer o peixe. Ela olhou para mim e falou, você vai comer peixe? Peixe, eu falei, circo pegando fogo, eu vou comer peixe. E aí no caminho eu fui orando e Deus foi me direcionando, aí eu liguei para um empresário aqui, falei, ele tinha uma van, falei com ele da van, aí ele falou assim, ó, se o motorista puder ir, tá a van disponível. Liguei pro cara e falou, não consigo, eu bati laje hoje, tô exausto, tô cansado, né? Mas eu tenho um amigo meu, vou te dar o telefone dele. Eu liguei pro cara, o cara falou assim, eu não sei porquê, mas hoje eu almocei e fui dormir, tô descansado. Tô super descansado. Consigo viajar a noite inteira, então você pega as 6 horas, já liguei pro Vinícius, ó, 6 horas estão pegando 6 na esquina aí, e vai dar tudo certo. Cheguei lá, o pessoal ficou assustado, falei assim, não tem o que a gente fazer. É confiar e depender. É confiar em Deus, depender de Deus. É Deus quem vai dar a resposta, é Deus quem vai dar a direção. E se você não tiver essa confiança, essa tranquilidade de esperar a resposta de Deus, você vai enfiar os pés pelas mãos, você vai se precipitar, e aí as coisas vão dar errado. Então, assim, o empreendedor, ele pode ser ousado, ele pode ter um mega produto, mas ele tem que realmente colocar tudo na dependência do Senhor. Tem que colocar tudo na dependência do Senhor e confiar em Deus, né? Aqui, você falou de Neemias. Antes de sair, Neemias pediu umas cartas, umas recomendações, e eu achei que ele foi muito ousado, pedindo madeira, pedindo um pouco de tudo. O empreendedor, ele tem que ter visão geral do que ele vai fazer, não é? Ele tem que ter visão geral. Neemias, ele não só teve a ousadia de pedir o rei, já foi uma ousadia. Eu acho muito, cara. Eu respeito Neemias total, mas que coragem, né? De copeiro, chorão, triste, agora vou lá e pede tudo, né? E obtém, né? Deixa eu ir, marca tempo, vou, mas peraí, não adianta eu ir se eu não tiver. Me dá carta para me passar pelos reis, me dá carta aí para me tirar a madeira lá do... E o rei deu isso tudo. Isso foi ousadia, não foi? Acho que foi uma direção de Deus, porque ele fala que orou a Deus. Ele orou muito tempo até, né? Uns 3 dias, sei lá, mais tempo. Antes de falar com o rei, porque o rei perguntou o que estava acontecendo. Então, antes de falar com o rei, ele falou com o rei o que estava acontecendo, depois orou e foi falar com o rei o que ele precisava. Antes ele falou com o rei, né? Ele falou com o pai. Exatamente. Isso é que é precioso. Ele teve sabedoria. Antes de chegar na figura de autoridade máxima ali, ele foi falar com quem realmente podia resolver tudo, né? E que quebrou o coração do rei. Isso é lindo, né? E o empreendedor que não tem essa visão, não depende do Senhor. Você mesmo falou do seu amigo que não era o cristão que meteu os pés pelas mãos, já estou lembrando aqui. Mas e um empreendedor que está nos ouvindo e ainda não tem o Senhor dando a direção? Um empreendedor ousado, com um produto que vai colocar no mercado. Ainda assim Deus ou ele ousa sem Deus? Esse livro aqui de Família, Você e Deus, eu falo sobre a formação do homem. Ok. No homem existe um vazio do tamanho de Deus. É Deus quem dá sentido para nossas vidas. Eu me converti, eu tinha meus 16, 17 anos. E eu
já tinha vivido muita coisa. Meu pai saiu de casa, eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 13 anos, e eu estava contando para o pessoal esses dias, com 14 anos eu tirei minhas primeiras férias, peguei um ônibus aqui, fui para São Paulo, 14. Sozinho, desci para Santos, desci em São Paulo, atravessei São Paulo sozinho, desci para Santos, para casa da minha avó, e fiquei 30 dias lá, minha mãe ficou louca. Mas eu não era cristão, eu não estava nem aí para nada. Para mim, eu comento com o pessoal, nunca pensei em casar, em constituir família, e não tinha razão. O negócio era ganhar dinheiro por ter, para satisfazer os prazeres. Nesse caso, para usufruir de 30 dias de férias, né? Para satisfazer os prazeres, para preencher esse vazio, que só é preenchido por Deus, não adianta. O cara vai tentar preencher com bebida, com mulher, com droga, com várias coisas. O empreendedor que não tem Deus, ele sempre está procurando preencher um vazio que ele nunca vai conseguir preencher. Ele não consegue levar a família dele bem, ele não consegue levar o casamento dele bem, ele vai trabalhar na empresa igual um escravo, ele se torna, eu falo que o empreendedor, muitas vezes ele se torna o melhor funcionário da sua empresa, porque ele não tem uma direção, ele não está preenchido, e a empresa, o trabalho, ela acaba virando uma válvula de escape dele. Sem delegar e centralizando, a pessoa vira escrava mesmo. Isso vale para tudo, né? É o melhor funcionário da empresa. É o primeiro a chegar, o último a sair, né? Então, para mim, um empreendedor, a primeira coisa que ele precisa fazer é entregar a vida dele para Jesus. Ok. É o primeiro passo, e o passo mais importante da vida do ser humano é entregar a vida dele nas mãos de Deus. É deixar Deus entrar no coração e entrar na vida dele. E a partir desse momento as coisas começam a dar direção. Eu era um improvável, eu vim de um lar totalmente destruído. Meu pai abandonou minha mãe, saiu de casa, era uma confusão, era briga. Eu me lembro várias vezes que eu fui para a escola que eu não queria nem voltar para casa. E aí, isso, quando 14 voltou dessas férias e você converteu depois, como é que foi isso? Converti, eu tinha meus 16 para 17 anos. Aqui na Igreja Batista de Getsemane. Ah, você já era mineiro, Belo Horizontino. Eu nasci em Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte. E eu me converti aqui na Getsemane. Eu tinha meus 16, 17 anos. E ficou firme. E isso fez total diferença na sua vida? Minha vida mudou, minhas amizades mudaram, meu convívio com pessoas mudou. A igreja me ajudou muito, porque logo quando eu me converti, eu comecei a atuar na igreja. Então, eu montei os conselheiros aqui junto com o Alisson Aragão. Os conselheiros que existem aqui hoje. Que existem hoje. Eu e o Alisson Aragão, a gente fazia seminário lá no STEB, a gente via o pessoal se convertendo, falou, vamos montar um grupo de pessoas que colocamos o nome de conselheiros e começamos. Começou eu, o Léo e a Camila. O Léo e a Camila estão aqui até hoje? Estão aqui até hoje. Trabalham lá com jovens casais. É uma benção. E o Alisson Aragão. E várias outras atividades, acampamento, fazia... Você já passou por todas as etapas aqui na igreja? Eu fiquei na juventude uns 13, 14 anos, por aí. Muito tempo. Trabalhando na juventude. Então, o trabalhar na igreja me desenvolveu muito para o empreendedorismo. Me ensinou muito sobre liderança, porque você começa a trabalhar e liderar aqui na igreja. Isso te desenvolve, isso te aperfeiçoa. Então, a igreja ela acaba sendo um instrumento que vai te formar também para você entrar no mercado. Muitos jovens que trabalharam comigo aqui, hoje são gerentes, hoje são gestores. Por quê? Aprenderam, não conseguiam nem falar. E aqui aprenderam. Eu não conseguia nem pedir para orar e gaguejava. Mas insistia, aí perseverava, né? Aí começou a liderar a equipe. Aqui começou a trabalhar com grupos, montaram células, começaram a liderar células e foram se desenvolvendo. Vai deixando a timidez, não tem tu, vai tu mesmo e vai. Exato. Eu concordo com isso. Eu vejo que até para cantar, falar, quem tem atividade na igreja se desenvolve. Às vezes não tem, você tem que atuar e vai e melhora a performance. Mas voltando aqui. Então, o conselho de ouro é aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aí você consegue empreender nessa direção do Senhor. Se começar a caminhar com o Senhor, você entrega a sua vida para Ele, aí começa uma nova caminhada. E aí você vai começar a crescer ali, a ler a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus, a ver experiências ali na Bíblia, a consertar algumas coisas que precisam ser consertadas na sua vida, para você começar a deslanchar, para você começar a sentir a paz e a alegria de Deus que excede todo entendimento. Porque nós precisamos disso, de paz, de alegria. É o que nós mais precisamos.
E só o Espírito Santo pode nos dar isso. Tá, e aí eu nem ia perguntar isso, mas com 5 filhos, dá para essa paz, essa alegria doméstica? Lá em casa é uma festa, porque o pessoal fala de pandemia, lá em casa não teve pandemia, porque tinha aniversário, já tinha aglomeração já, né? Já tinha aglomeração, então lá em casa todo dia é uma festa. Não posso ficar falando não, né? Na minha família são 6, na do meu marido 7, mas a nova geração tá bem enxuta, né? Tá bem enxuta. Não estão sendo treinados para isso, né? Mas aqui, voltando aqui, você tá falando assim, a pessoa aceitou Jesus, ela tá na vida da igreja e ela tá empreendendo. Mas a maioria dos empreendedores, eles são ou aventureiros, como você falou do seu amigo, ou medíocres, que não deslancham. O que impede, o que tem ali entre um empreendedor medíocre e esse extraordinário que você está nos apresentando? Capacitação. Não basta ter a ideia e o produto. Não, você tem que buscar capacitação. Você precisa de entender de onde você está mexendo. Então você vai ver muito empreendedor hoje que não sabe administrar a empresa. Então, eu às vezes tenho clientes que eu atendo, eu trabalho com holding patrimonial. E aí, essa semana eu estava conversando com um cliente. Ele tem patrimônio hoje 40 milhões de reais. De aluguel, ele recebe na faixa de 200 mil. E recebe tudo na pessoa física. O que ele paga de imposto já era para ele ter criado uma holding, para ele... A economia que ele vai ter, então ele acaba perdendo muito dinheiro nesse percurso. Por quê? Não tem formação, às vezes a cabeça é fechada, a mente é fechada. Eu faço tudo à moda antiga, né? O empreendedor foi atender um cliente, um empreendedor aqui da igreja, mexe com transporte. E aí, muito transporte aéreo que ele faz. E eles estavam lá classificados no Simples. Eu falei, eu nem olhei a empresa ainda, lógico que eu tenho que olhar, fazer uma consultoria, mas você está classificado errado, você está classificado no lucro presumido ou no lucro real, para você pagar menos imposto. Pagar menos. Você está pagando mais para o fisco, mas o contador que falou. Eu falei, pois é, mas você... Mas dependendo da movimentação financeira, você não pode ficar nessa categoria, né? Não pode. Aí ele falou assim, né, o contador que me mandou ir para o Simples agora quer que eu volte. Agora eu fiquei desconfiado. Falei, pois é, você tinha que ter procurado uma consultoria antes. Na verdade, o contador foi pelo mais fácil, né? E depois ele viu que estava errado, né? Aí eu acho que o empreendedor extraordinário também tem que saber a hora de mudar o percurso, né? Tem que saber a hora de mudar o percurso. Ele sempre tem que estar com a visão aberta, acompanhando o mercado, vendo as oportunidades que surgem em todas as áreas. Oportunidade na área fiscal, sempre tem. Igual você falou, o vizinho lá do seu escritório, ele montou o empório dele lá e percebeu que tinha oportunidade para expandir. Ele expandiu. Ele expandiu. Comprou, alugou a esquina inteira. E o outro fechou as portas. Fechou as portas, não conseguiu o outro. E aí, vamos lá, dosa esses dois aí pra gente. O que esse aqui fez de errado? Foi só a escolha do ponto? Eu nunca fiz essa análise, análise não, mas você pensando no perfil das duas pessoas, o empreendedor que está lá hoje, que expandiu, ele tem uma dinâmica, ele é muito mais arrojado, o outro era muito mais travado, muito mais conservador, com mais medo. É o que eu falei da criação. Às vezes a pessoa que cresceu caindo, tem que se virar e se resolver na vida, ele é mais arrojado, ele vai embora. O outro que é mais protegido, eu tenho... Superproteção desprotege, então. Eu tenho... Esse vai dar um livro também. Eu falo que José, ele foi tirado das mãos de Israel, porque nas mãos de Israel ele nunca ia se tornar um governador. Jacó, Israel, era um pai superprotetor, né? Porque Jacó protegia ele, Jacó deu capa para ele era o filho que não podia trabalhar, ele ia só fiscalizar. Quando ele é vendido pelos irmãos, Jacó não deixou ele trabalhar, não mandou ele lá fiscalizar, vai lá e ver o que seus irmãos... Tudo bem, né? Vai ver o que ele está fazendo, ver se está tudo certo. E ele não podia fazer nada, era o queridinho, era o protegido. Aí Deus teve que tirar ele, e Deus tira muitos filhos das mãos dos pais para forjar os filhos e levar eles aonde ele quer levar. José foi arrancado da mão do pai dele. Isso aí dá livro mesmo. José foi arrancado da mão do pai dele para ser forjado e se tornar um governador. Então,
Você acredita que toda a estrutura familiar, todas as mudanças operadas, boas e ruins, te forjaram para você chegar onde você está hoje? Com certeza. Então, olha só, a gente está terminando. Fala para o pessoal ali que está te ouvindo o que é realmente necessário para ser um empreendedor extraordinário ou ter essa família bacana que você tem aí. Primeiro passo é você entregar a sua vida a Jesus. Começar uma caminhada com Ele, porque é Ele quem vai te fornecer as ferramentas, é Ele quem vai trazer as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. E através dessa caminhada com Jesus, algumas coisas precisam ser curadas. Algumas coisas que aconteceram na sua infância, alguns abusos que aconteceram, gatilhos que vão te travar, que te fazem chegar em determinado lugar e não te deixam avançar. E para avançar, você precisa ser curado. Muitos vão falar sobre ressignificação. Para mim, ressignificar alguma coisa é você contar uma mentira para você, né? Falar assim, eu fui abusado, mas não fui abusado, não foi assim, bem... Não, você precisa ser curado. E é através do perdão que nós somos curados. E o perdão só vem através de Deus. Só Deus que pode nos fortalecer e nos capacitar a perdoar. Então você precisa ser curado, perdoado, lavado, remido, para você desarmar esses gatilhos e deslanchar na sua vida empreendedora. E aí sim, você vai desenvolver os projetos que você precisa desenvolver com paz, com alegria, sem querer... Muita gente hoje desenvolve projeto para tentar provar para o outro que consegue fazer aquilo. Você vai começar a fazer os seus projetos sem ter que provar nada para ninguém, simplesmente porque Deus te direcionou a fazer. E isso vai te alegrar, isso vai te satisfazer, isso vai te bastar. Então, o primeiro passo é você entregar a sua vida a Jesus. Bacana demais. Olha só, tem um @, tem um Instagram, algum lugar aí que o pessoal te acha, se quiser te convidar para dar uma palestra, para dar esse puxão de orelha aí e orientar o pessoal na área de empreendedorismo, de família ou algum direito tributário. Você é especialista em... Tributário. Tá vendo? MBA em tributário, né? MBA em tributário, hold patrimonial. Tá vendo aí, hold patrimonial. Se você nem sabe o que quer dizer isso, melhor procurar o Anderson Bezerra, hein? Principalmente agora em 2006, que o governo começou a apertar na questão das locações aí, e todo mundo vai ter que declarar agora. Eita. Tá, e aí qual que é o seu endereço? Onde é que o pessoal te encontra? Pelo telefone, né, o 31 99978 5115. O Instagram, @PR o Anderson Bezerra. Tem um e-mail também, o Anderson Bezerra, Bezerra com S, viu? O andersonbezerra@gmail.com. Legal, então vocês têm todos os contatos do Anderson. Dá para sentir que a gente precisaria continuar conversando, mas o tempo é curto. Então, muito, muito, muito obrigada. Acho que o pessoal já ficou curioso para te conhecer mais. Muito obrigada, viu? E fica o convite, você quer me conhecer pessoalmente, nós estamos no Culto dos Empreendedores aqui na segunda-feira, às 19h30. Isso, tá vendo aí, ó? Aproveitando para conhecer o Anderson, conhecer mais dos livros e dar aquele grito de guerra dos legendários que significa... Amor, honra e unidade. Isso aí, gente. Amor, honra e unidade. Época de Natal é época de família. E esse moço aqui entende muito disso. Muito obrigada. Gente, até a próxima. Obrigado, Priscila. Até a próxima. Valeu.